Oi, turma. Voltei. Deixa os nossos livros passar aqui. Como é que vocês estão? Tudo certo? Estão animados? Estão gostando das aulas? Olha aí, hoje nós vamos falar agora, aula 69.2, já coloca aí no seu caderno. Vamos reforçar o quê? Quem adivinha aí? Ah, já tá aqui para vocês, né? As nossas fábulas. Vamos aqui para a tela, então. Quando falamos em fábulas, o que você lembra? De cara, primeiro ano, você já vai dizer, eu lembro que é um texto pequeno, né? É um gênero narrativo curto, que tem como principal característica transmitir moral, né? Um ensinamento ali pra gente. É a chamada, qual é a moral da história, hein? Aí você vai identificar lá no final, quando você já passou pelos personagens, pelo desfecho, não, desfecho é o último, né? Pela situação problema, lá você viu que foi resolvido o problema? Sim ou não? Normalmente se resolve. E lá no final vem aquela moral da história pra gente. As principais características, nós temos o quê? Uma narrativa breve, né? O texto ele é simples e de curta extensão, ele é direto. Traz ali o problema, já apresenta pra gente, resolve e manda o recado que quer mandar. Os personagens geralmente são animais, plantas ou objetos que recebem características humanas. Fala, raciocínio, sentimentos. Você vai lembrar de quê? Os principais autores nós temos aqui. O Esopo da Grécia Antiga, considerado o pai da fábula. Então, marquem bem, sempre lembrando que não há necessidade de você decorar nada. Num bate-papo como esse nosso, né? Vocês vão compreendendo e vão aqui fazendo as ligações aos gêneros, correto? La Fontaine, França, do século XVII, reescreveu fábulas com o estilo mais refinado. E temos também o nosso Monteiro Lobato. Então, o que Monteiro Lobato fez? Adaptou fábulas para o público infantil brasileiro, tá? Então, nosso Monteiro Lobato também, o nosso representante. Ficou claro para vocês? Quando nós falarmos então em fábula, por exemplo, nas atividades, vocês já vão acertar de cara, né? As características, personagens, como acontece, por que acontece, quais são as temáticas trabalhadas quando nós falamos em fábula. Certo, turma? Anotaram? Vamos fechar por enquanto. Eu vou saindo, vou me despedindo, mas eu volto com as nossas atividades, ok? Até já! Terminaram? Vamos ver quem acertou todas. É para vocês gabaritarem, hein? Vamos ver a nossa primeira questão aqui, o que nós temos. Bom, questão 1, primeiro ano. A fábula é um gênero textual bastante trabalhado na escola. Sobre suas características, você vai assinalar correta. Aqui no cantinho ficou faltando, mas já coloquei aí, né? Nosso Azinho. A. É uma narrativa longa com enredos complexos que não apresenta moral? À medida que você vai fazendo a leitura, você já vai encontrando a resposta aqui. Essa daqui sim, essa daqui totalmente fora. B. Apresenta animais e objetos como personagens sem qualquer relação com o comportamento humano. Onde é que você vai bater? Sem qualquer relação? Vamos lá. C. Tem como principal objetivo transmitir ensinamentos morais e éticos de forma simples. Não sei. Vamos ver as duas últimas? É um texto informativo cujo foco é relatar fatos reais do cotidiano. E aí? A letra E, possui uma linguagem rebuscada, atenção, e de difícil compreensão, sendo destinada apenas, esse apenas aí a gente tem que ter um cuidado com ele, né?
ao público adulto. E agora? Eu já tenho a resposta. E vocês? A, B, C, D ou E? Olha lá, ela vai em cima, pessoal, do que nós trabalhamos. Nós falamos o quê? Tem como principal objetivo transmitir ensinamentos morais, não é isso? E éticos de forma simples e não de forma rebuscada, difícil. Acertaram? Show! Vamos para a segunda. Leia o trecho a seguir. Vamos ler juntos? Vamos lá. A raposa, ao ver as uvas no alto da parreira, tentou apanhá-las várias vezes, mas não conseguiu. Cansada, afastou-se dizendo: estão verdes mesmo. Já fizemos a leitura, né, dessa fábula. Esse trecho pertence ao gênero fábula. Por quê? Na letra A, relata um fato histórico vivido por pessoas reais. Eita, vamos marcar um X. A B, mostra animais com características humanas e apresenta uma lição ao final. Vamos deixar aqui, separado. C, expõe apenas informações objetivas sobre a vida das raposas. O apenas, e essa história, né? Expõe apenas informações objetivas sobre a vida das raposas. D, é um texto jornalístico, primeiro ano, que narra acontecimentos recentes. E a letra E, descreve a natureza de forma científica e detalhada. Então você vai lembrar que nós trabalhamos a raposa e as uvas, falamos sobre o objetivo, sobre o ensinamento e você vai marcar a correta, né? A, B, C, D ou E? O que vocês marcaram aí? Mostra animais com características humanas e apresenta uma lição ao final. Acertaram também? Show! Vamos embora. Entre as características que definem o gênero fábula, o que nós podemos destacar? Na letra A nós temos assim: a ausência de personagens e a linguagem técnica. Já sabe que aqui, né, gente? Ela já começa ruim. A ausência. B, a presença de animais humanizados e a transmissão de uma moral. C, o uso exclusivo de fatos reais e documentados. D, a predominância de diálogos longos e complexos. Ou a letra E, que traz a valorização de descrições detalhadas de ambientes. Então, o que nós encontramos? Entre as características que definem o gênero fábula, podemos destacar A, B, C, D ou E. Nós temos a presença de animais humanizados e a transmissão de uma moral. A nossa quarta questão. Vamos lá. O que toda fábula apresenta ao final? Vejam que aqui, gente, é para entender a pergunta e já ir direto para a resposta. Então, o que ela vai mostrar para a gente ao final? Na letra A, um resumo da história. E aí? De repente, né? Vai que alguém pensou assim? Será? B, uma moral ou um ensinamento? C, uma descrição do autor. D, um comentário do narrador. Ou a letra E, uma crítica política. E agora? Vocês aí na sala, o que vocês marcaram? Vamos ver aqui, deixa eu perguntar bem olhando para vocês. O que a fábula apresenta para a gente lá no final? É uma crítica política? E aí? O que vocês marcaram? Você fez a leitura, início, meio e fim. Lá no finalzinho tem o quê? Qual a letra? Acertaram, né? Vamos aqui para a tela. Essa daí é para não tem como dizer assim, errei. Então, o que toda fábula apresenta ao final, primeiro ano? O que é? Uma moral ou um ensinamento?
Olha aí. B de bola. Ninguém errou, né? Olha lá. Falamos tanta questão da moral, do ensinamento, da mensagem, o que eu posso fazer, o que não devo fazer. E o nosso decolando? Vamos ver quem acertou também o decolando, porque eu tenho certeza que as 4 primeiras aí foi show. Questão 5, vamos ver. Um corvo faminto encontrou um pedaço de queijo e o levou ao alto de uma árvore. Uma raposa, atraída pelo cheiro, desejou ardentemente apoderar-se dele. Aproximou-se do corvo e começou a elogiá-lo. Que ave tão bela! Se sua voz for tão bonita quanto sua aparência, será o rei das aves. O corvo, vaidoso, abriu o bico para cantar, deixando cair o queijo, que a raposa rapidamente apanhou. Ao afastar-se, disse: meu amigo, aprenda que bajuladores vivem às custas dos tolos. Eita, forte, né? Esse texto pertence ao gênero fábula, tem como finalidade principal. Olha lá. Na letra A, qual é a finalidade principal? Informar sobre os hábitos alimentares de corvos e raposas. B, relatar uma experiência pessoal de contato com a natureza. C, ensinar de forma simbólica a não se deixar enganar pela vaidade. Letra D, primeiro ano, apresentar uma crítica política por meio de personagens fictícios. Ou a letra E, entreter o leitor com uma narrativa longa e detalhada. Então aí você volta e encontra aqui as características, né? Para ser uma fábula. Então é uma fábula porque eu tenho um texto simples, breve, curto, rápido, eu tenho a presença de animais. O que mais? Esses animais, eles possuem características humanas, né? E traz um ensinamento. Qual é este ensinamento, primeiro ano? A, B, C, D ou E? Bom, ensinar de forma simbólica a não se deixar enganar pela vaidade. Né? Porque aqui, olha só, o corvo vaidoso abriu o bico para cantar, deixando cair o queijo, que a raposa, o que aconteceu? Rapidamente pegou, né? Apanhou. Ao afastar-se, disse, olha só, meu amigo, aprenda que bajuladores vivem às custas dos tolos. Mandou o recado, né? Acertaram todas as questões? 1, 2, 3, 4, mais o nosso decolando. Muito bem. E como nós estamos de clube de leitura? Como que a turma está? Estão bem avançados? Já estamos aqui na unidade 2, falando da nossa Moreninha, né? De Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha é o principal romance da fase introdutória do romantismo brasileiro e até hoje é um dos mais conhecidos representantes da nossa prosa romântica. Então, o seu enredo é centrado na história de amor entre quem? Entre Augusto e Carolina, e registra os costumes da sociedade carioca oitocentista. Deixa eu perguntar aqui para vocês, como vocês estão em relação à nossa leitura? A linguagem, vamos trazer aí um pouquinho a marca de uma lágrima, né? Trazer aqui para junto da nossa unidade 2. O que vocês perceberam, falando assim da compreensão? A marca de uma lágrima e a Moreninha. Já marcaram aquela conversa, aquela roda de conversa da turma?
para vocês trabalharem juntos. Cada um vai colocar o que entendeu, sempre focando qual é a temática. Lá na Marca de uma Lágrima, qual foi a temática trabalhada? A adolescência, os conflitos encontrados, que são, né, normais. E na Moreninha, o que nós temos? O que vocês já identificaram? Então, vocês não deixem de marcar esse momento, porque é importante, tá? A linguagem, vocês acharam uma linguagem mais simples? Professor, uma linguagem um pouco mais difícil, né, de compreender? E quando você não consegue compreender ali uma palavra, o que você faz? Termina de ler o parágrafo, para e vai, né, buscar o significado. O que você faz? Então, não deixe a Moreninha para a última hora. Tudo bem? Então, vamos voltar aqui para a tela e ver qual é a mensagem deixada para vocês da aula de hoje. Então, olha só, turma. Depois de falarmos tanto em fábula, né? Ensinamento, moral. Qual é a moral da história? Eu deixo a seguinte mensagem para vocês. É importante que confie, acredite em você mesmo e no seu triunfo. Tenha fé e esperança e lute com todas as suas forças pela superação. Vejam que cada aula traz um conteúdo para você. E aí nós trabalhamos com os conceitos, os exemplos, as atividades, o nosso decolando. Vocês viram que o decolando trouxe ali a fábula e trouxe um ensinamento também. E esse ensinamento ele pode ser discutido entre vocês, entre a turma. O que você compreendeu? Quem se deixa levar pelas vaidades da vida, né? E aí ficou lá a moral para vocês. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Agradeço a participação de todos vocês. Professor, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.